Amém? Abra sua Bíblia em Atos. Atos, capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16. A partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Glória a Deus por isso. Conhecemos essa palavra,
já ouvimos várias mensagens sobre este texto, mas o Senhor sempre nos revela algo além. Amém? Nós sabemos que Paulo e Silas estavam ali naquela cidade pregando a palavra do Senhor. Interessante que a Bíblia diz que eles estavam indo orar, falar com o Senhor. Eles estavam indo orar, entregar talvez os seus pedidos, suas súplicas, seus clamores ao Senhor. E o texto diz que de repente sai uma jovem, uma moça, para se encontrar com eles. E aquela moça, todas as vezes que aquela jovem chegava próximo deles, ela falava: olha, estes são homens de Deus. Mas aquela jovem era uma adivinha. Ela tinha um espírito de adivinhação sobre a vida dela, o que a levava a adivinhar as coisas para as pessoas, e assim ela ganhava dinheiro para os seus senhores. O que me chama a atenção neste momento sobre este texto, sobre esta parte deste texto, o que é o início do versículo 16, é a situação desta moça, uma enganadora, uma moça que enganava as pessoas, uma moça que, por ter um espírito imundo, por ter um espírito de adivinhação, ela então adivinhava aquilo que as pessoas queriam. E interessante que a palavra do Senhor fala que ela até falava que Paulo era um homem de Deus, que falava de Deus. Por isso nós precisamos de ter discernimento de espíritos, para quando um espírito maligno estiver agindo na vida de alguém, nós tenhamos discernimento para saber da parte de Deus que aquele espírito não é do Senhor, que é um espírito maligno. Paulo, o texto fala que Paulo ficou perturbado, ou seja, algo estava mexendo com Paulo e ele não estava concordando com aquilo que estava acontecendo. Talvez nós passamos por situações idênticas e nem observamos e nem notamos o que está havendo. Tem pessoas falando algo e dizendo que é da parte do Senhor e às vezes não é da parte do Senhor. Precisamos pedir ao Senhor entendimento, discernimento, para entendermos o que está acontecendo. Tanto que algo mexia com Paulo, algo dentro de Paulo não o deixava satisfeito. Quando ele passava e esta jovem então falava: este é um homem de Deus que fala da palavra de Deus. E ele começou a ficar preocupado com isto. O texto fala que ele ficou perturbado, porque ele não estava concordando. O Espírito Santo de Deus estava incomodando a Paulo naquela situação. E olha, quantas vezes nós encontramos com pessoas que talvez estavam nessa situação e estão falando: olha, este é um homem de Deus que fala da parte de Deus. Esta é uma mulher de Deus que fala da parte de Deus. E nós talvez aceitamos isso normalmente, sem ter o discernimento e o entendimento de quem está falando. Mas Paulo, quando ele
percebe, então ele vira para aquela menina e expulsa aquele demônio. Interessante que o texto fala que Paulo não fez muita coisa. Paulo simplesmente chegou e falou: sai em nome de Jesus. Sai dela em nome de Jesus. E o espírito saiu, aquele espírito imundo saiu. E aquela jovem parou de adivinhar as coisas. Parou de falar o que as pessoas queriam ouvir. Então, por este motivo, os senhores daquela jovem mandaram prender Paulo e Silas. Veja bem, irmãos, por expulsar um demônio de uma pessoa, por mandar embora um demônio. E aqueles homens, por perder o seu ganho, então não aceitaram, não concordaram. Logo, prenderam Paulo e Silas. Os levaram para a praça, para serem julgados. E eles assim foram. Porque o texto fala que chegando os mestrados, logo os condenaram à prisão, mandaram prendê-los, rasgaram suas vestes, os açoitaram. E aqui nós vemos que Paulo e Silas já começam sofrendo por causa da palavra do Senhor, por causa do Senhor, pelos feitos do Senhor, por causa de algo que fizeram amando do Senhor, libertaram aquela vida, com certeza mudaram a situação daquela jovem, não era mais a mesma, mudou, mas por causa disso eles vão parar no cárcere. E aí começa outra situação. O Senhor, mais uma vez, operando através de Paulo e Silas. O Senhor operou para que eles orassem e aquela jovem fosse liberta. Amém? E ela foi liberta. Eles foram para o cárcere. Interessante que eles foram, a sentença foi dada que eles fossem lançados no interior do cárcere, ou seja, lá no fundo, no lugar mais escuro, o lugar mais difícil. Coloca eles lá, prende Paulo e Silas lá. E eles foram, como o texto diz, lançados no interior do cárcere, amarrados com correntes. E aí vem o tema desta mensagem: a oração que quebra correntes, a oração que desfaz correntes, a oração que liberta das correntes. Amém? A sua oração, ela tem poder. A sua oração faz mover céu e terra. Amém? A nossa oração. Eles estavam ali, irmãos, que maravilha. Numa situação difícil, complicada, eles estavam presos, amarrados, melhor, algemados, né? Com correntes, não podiam sair, num lugar horrível. Paulo e Silas estavam ali, e interessante que a palavra fala que ao chegar à meia-noite, eles começam a orar, a louvar, a adorar ao Senhor, a buscar ao Senhor.
Eu garanto que se fosse eu ou você, nós estaríamos à meia-noite chorando, reclamando, murmurando. Porque às vezes nós achamos que por sermos julgados por algo que não fizemos, por algo que não cometemos, por algum problema que nós achamos que não deveríamos de ter, nós começamos a murmurar. Imagina você numa cela, algemado, sem poder fazer nada, por algo que você não tem culpa. Com certeza, a nossa fragilidade vai fazer com que nós venhamos a murmurar. Somos inocentes. Ontem eu li uma reportagem de um homem que ficou 28 anos preso por um crime que ele não cometeu. 28 anos preso por um crime que não cometeu. E agora o libertaram. Descobriram que não foi ele. Está livre. Depois de 28 anos. Podemos fazer aí uma analogia? Já pensou? Não fui eu. Todas as vezes, todos os dias, você indo lá e falar, não fui eu. Todas as audiências, você chegar perante um juiz e falar, não fui eu não sou o culpado, eu não fiz isso, mas continua preso. A oração liberta. O Senhor liberta. O Senhor quebra os grilhões. Desfaz algemas. Livra o homem da prisão. Livra o homem da prisão. Você pode imaginar ou lembrar quando você se converteu, quando você chegou até o Senhor, de que forma? Talvez você chegou todo quebrado, amassado, todo sujo, espiritualmente falando, preso. E o Senhor nos libertou. Estávamos presos, perdidos, sem direção. O Senhor nos livrou. Paulo e Silas estavam ali e eles fizeram o quê? Começaram a adorar a Deus. Talvez você hoje está com problema, está com dificuldade. Talvez você está se sentindo preso, amarrado, algemado, sem saber o que fazer. Vem a palavra do Senhor, nos fala. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Ore ao Senhor. Fala com o Senhor da sua situação, do seu problema, da sua dificuldade, o que você está passando. Entrega para o Senhor. Deixa o Senhor te livrar, te libertar. Deixa o Senhor te curar. Deixa o Senhor agir na sua vida. Paulo e Silas estavam ali e eles começaram então a orar, a adorar ao Senhor, começaram a louvar, estavam presos. Talvez você pode pensar assim, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, pastor? Mas olha que situação, olha que dificuldade, olha que problema. Eles poderiam estar reclamando, murmurando, falando um para o outro, olha o que aconteceu, só porque nós oramos, só porque ela foi liberta, olha para onde nós viemos parar. Não, eles começaram a adorar ao Senhor por estar onde estavam, louvando ao Senhor,
engrandecendo ao Senhor, meio ao problema, à dificuldade. Deixaram o Senhor agir. O poder do Senhor foi tão grande naquela oração, naquele momento, que as cadeias se abriram, as algemas quebraram. Eles estavam libertos pela oração, pelo louvor, pela adoração. O Senhor os libertou. E o que é interessante, todas as celas se abriram, todas as portas se abriram. Quero dizer para você nessa noite, que portas estão se abrindo para você nessa noite, em nome de Jesus. Portas se abrem neste lugar, as portas estão se abrindo. As portas se abriram, aqueles homens estavam libertos. Vem o carcereiro, ele acorda, dá um salto, quando ele vê aquilo, ele arranca da espada. Ele iria se matar, porque era costume, quando um prisioneiro fugia, então o carcereiro pagava com a vida. Então, como ele já sabia o que ia acontecer, ele já iria fazer. Quando Paulo fala, faz nada não, espera aí, espera um pouco. Sabe o que eu aprendo com isso? Acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Se a situação está difícil, se você está num momento complicado, se você está numa situação complicada, difícil, não está sabendo o que fazer, não sabe para onde ir, acalma o seu coração, espera, não faz nada agora não, não age agora não, não age no ímpeto, aguarda, espera, tranquiliza o seu coração, espera para ver o que o Senhor vai fazer, qual é a palavra do Senhor, qual é a orientação do Senhor para a sua vida. Não age no momento. Já viu que às vezes falam com a gente, olha, conte até 10 antes de falar alguma coisa. Ou não haja na hora da ira, na hora da raiva. Não faça nada, espera, deixa passar, aguarda, fica tranquilo. Ou seja, acalma o seu coração, raciocina, pensa no que está acontecendo antes de você agir, antes de você fazer alguma coisa. Busca no Senhor, espera no Senhor, acalma o seu coração. E quando aquele homem olhou, ele falou, olha, estamos todos aqui, ninguém fugiu, não precisa fazer nada, não precisa se matar. Interessante que aquele homem, quando viu isto, então ele pergunta, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aleluias. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Olha o milagre do Senhor. Olha quantos milagres. A jovem que foi liberta. As celas se abrindo, as portas se abrindo. As algemas quebraram. Aleluias. Deus pode fazer muita coisa por nós. E Deus faz muita coisa por mim e por você. Deus realiza milagres que nós nem vemos. Deus nos dá livramento que nós nem observamos. Nós nem sabemos o que aconteceu. Mas o Senhor nos livra.
Já viu quando você fala assim, puxa vida, Deus me livrou? Realmente, Deus te livrou. Deus te livrou de algo. Confia no Senhor. Deus sempre está agindo a nosso favor. Deus sempre está realizando um milagre na nossa vida. Deus sempre está nos libertando. Deus está nos livrando. Deus está nos protegendo. Deus está nos guardando. Quando você estiver orando, que haja um grande barulho do seu lado, para que você possa entender que Deus está agindo na sua vida. Deus está agindo ao seu favor, que a sua oração tem poder. Há poder na nossa oração. Deus recebe a nossa oração. O carcereiro, quando pergunta: o que eu faço para ser salvo? Interessante que eles falam, versículo 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ou seja, não vai ser só você. O Senhor vai te usar para ganhar a sua família. O Senhor vai te usar para ganhar a sua mãe. O Senhor vai te usar para ganhar o seu pai, os seus irmãos, para o Senhor. Crê em Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Nós louvamos aqui, o senhor pode colocar aí para nós, tem jeito? Só para que eu leia. Que fala: tu e a tua casa. Dá não? Amém. Nós louvamos aqui, abençoamos a nossa casa. Que você não desista da sua família. Que você não desista da sua casa. Que você não desista dos seus familiares. Não abra mão, independente do que está acontecendo, independente de como ele seja, ou como ela é. Ore por ela. Ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pela sua mãe, ore pelo seu pai, ore pelos seus irmãos, ore pelos seus filhos. Não abra mão da sua casa, da sua família. Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa nós vamos adorar ao Senhor. Olha, o milagre do Senhor começou com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. A oração quebra os grilhões. A oração quebra as cadeias. A oração liberta o cativo. A oração liberta o que está preso. A oração abre portas. É a oração. Então nós temos que estar em oração. Pela nossa vida, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros de trabalho, pelo nosso vizinho. Quantas vezes você já estendeu a mão e falou: Senhor, abençoa o meu vizinho da direita, o da esquerda, o da frente, o do fundo. Quantas vezes você já fez isso? Salvação.
Aí o carcereiro perguntou, praticamente ele falou: eu quero ser salvo. O que eu devo fazer para ser salvo? Crer somente. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Aleluias, glória a Deus. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Depois que tudo aconteceu, então o carcereiro se rendeu ao Senhor, ele e a sua casa. Que nesta noite nós possamos entregar ao Senhor a nossa casa, a nossa família. Que nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, quebra as correntes. Senhor, liberta aquele que está preso. Veja bem, deixa eu ver se está aqui. Isso. Olha só o que nós louvamos. Bendita será a tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será a tua casa, bendito será teus filhos. Então que o Senhor venha abençoar a sua vida, o seu lar, a sua casa. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus agir na sua casa. Lembre disso. A oração quebra as cadeias. A oração abre portas. Em nome de Jesus. Feche seus olhos neste momento e nós vamos orar. Falar com o Senhor. Senhor, abre portas. Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que o Senhor possa operar na tua casa nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos estar orando. Amém? Diante do que foi ministrado aos nossos corações.